Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui uma aula sobre fisiologia sonora. Então a gente vai começar a estudar quais são as características do som, características fisiológicas mesmo, tá? Características que qualquer som, qualquer tipo de onda sonora apresenta. E é muito massa a gente prestar atenção nesses conteúdos, nessas características como um todo, porque às vezes a gente trabalha, a gente fala algumas coisas e a gente acaba falando conceitos que são errados, tá? Então, ó, o primeiro conceito que a gente vai falar é sobre altura. A gente tem costume de falar assim, né? Nossa, o som tá alto ou o som tá baixo. Mas quando a gente fala sobre essa questão de o som tá alto ou tá baixo, a gente está se referindo ao volume. E, na verdade, a qualidade fisiológica à altura não está relacionada ao volume do som. Quando a gente trabalha com a altura, a gente está querendo dizer que a gente tem um som que é grave ou um som que é agudo, ou seja, a altura sonora ela está relacionada à frequência que a sua onda apresenta. Quando eu tenho uma onda que apresenta uma frequência alta, maior frequência, com certeza ela vai ter um período menor, ok? Período e frequência são grandezas opostas e com toda certeza ela vai ser um som que é agudo. Se ela vai ser um som agudo, quer dizer que ela está com uma altura elevada, é um som de altura elevada. A altura dela está alta. Agora, se eu tenho um som de baixa frequência, quer dizer que o período dessa onda é grande, né? O tempo dela de oscilação é grande. Então, eu estou tratando de um som que é grave. Ou seja, é um som baixo. A altura dele é baixo. Ok? Então, quando a gente fala de altura sonora, a gente está relacionando com a frequência da onda. É isso que está aqui nesse desenho, ó. Observe essa onda que está de cor de rosa. Essa onda rosa é uma onda que apresenta um período muito grande, ó. O tempo que ela tem para sair, para completar uma oscilação, né? Saiu do zero, foi no ponto máximo, passou pelo zero, foi no ponto mínimo, voltou no zero. Aqui eu tenho um comprimento de onda, ó. Ela tem uma frequência baixa, por quê? Porque o período dela é alto. Olha o tamanho do comprimento de onda dela. Diferente da onda roxa que está aqui. A onda roxa, ó, tem um comprimento de onda muito menor. A distância entre duas cristas aqui é um comprimento de onda, ou a distância entre dois vales. Então, essa onda roxa, ela apresenta uma frequência maior do que a onda rosa. Então, a onda roxa tem uma frequência alta, quer dizer que o período dela é baixo, né? O período de oscilação, o tempo que ela gasta para completar um comprimento de onda é baixo. Né? Essa é a distância que eu vou medir aqui de uma crista até outra crista é um comprimento de onda. Esse período aqui é pequeno. Por quê? Porque a frequência dessa onda é alta. Então, se eu tenho uma frequência elevada, o meu período é menor, o meu som é agudo. Com certeza essa onda roxa aqui é de é o formato de uma onda sonora aguda. Agora, essa onda cor-de-rosa não, ó, como a frequência dela é baixa. Eu tenho menos unidades de onda por unidade de tempo. Então, ela tem uma frequência baixa, o período dela é alto, demora muito tempo para ter uma oscilação completa. Ela representa, então, uma onda de som grave, ou seja, de baixa altura, tá? Isso é muito comum de ser estudado em grupos, por exemplo, como que fala? De coral, né? Quando você tem lá a pessoa que vai cantar, eles fazem um teste para descobrir qual é a altura da voz da pessoa e classifica a voz da pessoa em soprano, que é uma voz muito aguda, ou seja, de uma frequência alta, mezzosoprano, que é uma voz assim, ela não é tão aguda, mas não chegou a ser grave, ela tem uma frequência um pouco menor do que a aguda, então seria de altura média. Aí tem o tenor, que é aquele cara que tem uma voz muito grave, ou seja, é uma voz de baixa altura, tá? Tem o barítono, que também é uma voz muito grave. Então, essas classificações que a gente tem para a voz estão relacionadas à altura da onda sonora que é emitida pela pessoa.
ou seja, está relacionada à frequência da onda, tá? Então, quando a gente fala em altura para onda sonora, a gente está querendo classificar se o som é grave ou se o som é agudo. Agora, quando a gente fala de intensidade sonora, eu estou querendo dizer se o meu som ele é forte ou se o meu som é fraco. Ser forte ou ser fraco está relacionado à amplitude da onda, ou seja, está relacionado à quantidade de energia que a minha onda consegue transportar. Se eu tenho uma onda que está transportando muita energia, quer dizer que ela tem uma amplitude elevada, ó. É esse caso aqui. Essa amplitude A da onda laranja é maior do que a amplitude da onda verde. Então, com certeza, a onda laranja está representando uma onda que é muito intensa, tem uma intensidade sonora alta, ou seja, é um som que é forte. Se comparado à onda verde, a onda verde tem uma intensidade baixa, ou seja, é um som que seria fraco, tá? Quando a gente está relacionando a ideia da intensidade sonora, a unidade de medida da intensidade sonora é o decibel. A gente calcula a intensidade sonora através da potência da onda dividido pela área. Como a gente trabalha com ondas esféricas, a área é a área, né, de superfície da esfera, 4πx ao quadrado. Esse x aqui é o raio da sua onda esférica ao quadrado. Então, é uma maneira de calcular a intensidade sonora. Existe uma outra forma que a gente trabalha com o logaritmo da intensidade da onda no local dividido pela intensidade fundamental, que é 1 vezes 10 a menos 12, tá? A gente faz a razão e depois aplica o logaritmo para descobrir a intensidade sonora. Essa intensidade sonora está relacionada ao volume da onda. Ou seja, quanto maior é o volume da minha onda sonora, mais energia aquela onda vai ter que transportar e, por consequência, maior vai ser a intensidade sonora no local. Pessoal, presta atenção. Vamos imaginar que você está num show de rock. Show de rock, então, você vai ter lá a bateria, 3 guitarras, baixo, teclado, aquela coisa toda, e o cantor tá gritando lá no microfone altão. Qual que é a percepção que você tem? Se você ficar perto da caixa de som, você vai sentir uma intensidade sonora muito elevada. Pode ser que seu ouvido comece a doer, que você fique surdo por um tempinho, que sua cabeça comece a doer. Por quê? A intensidade, a quantidade de energia que está sendo emitida, está sendo transportada por aquela onda que está saindo da caixa de som é muito alta. Por quê? Porque o volume está alto. Agora, se você vai, por exemplo, num show, numa ópera, você vai lá num concerto, música clássica, instrumentos mais baixos, cada instrumento tem seu momento na música. Por mais que oscile em pontos de pico e de mínimo, a intensidade sonora de um concerto clássico é muito menor do que a intensidade sonora de um show de rock. Porque na intensidade, no meu concerto lá, né, de música clássica, eu vou ter um volume menor para os instrumentos. Eles vão estar regulados num volume menor. Ou seja, as ondas que vão estar sendo emitidas com menos energia. Então, a minha intensidade sonora vai ser menor, tá? Essa intensidade sonora é que é a grandeza fisiológica que é analisada quando alguém faz denúncia, por exemplo, tá tendo um show aqui do lado da minha casa e eu tô sentindo que tá perturbando o meu sossego. Aí você liga lá na polícia, né, e fala, tá perturbando meu sossego aqui e tal. Eles vão chegar com um aparelhinho para medir qual é a intensidade sonora que está chegando na sua casa. Dependendo do valor da intensidade sonora que está chegando, aonde está tendo festa vai ter multa. A polícia vai lá e vai falar, pode abaixar o volume do som aí, porque está perturbando os vizinhos e está com uma intensidade sonora maior do que pode. Dependendo do valor que der, a polícia vai falar com você, tá dentro do limite, a gente não pode fazer nada, tá? Então, tudo que emite ondas sonoras, a gente consegue medir a intensidade,
tá? Então a gente tem o nosso limiar, né, limiar mínimo auditivo, que é 1 vezes 10 a menos 12 para a audição, né, para o ouvido humano. E a gente tem o limiar de dor, que seria o limiar máximo de intensidade sonora que a gente consegue captar sem causar dor ou problema para o nosso ouvido. O que pode acontecer? Pessoas que ficam expostas a intensidades sonoras por muito tempo e intensidades sonoras muito altas, ou seja, volumes muito altos, pode acontecer dessa pessoa ter perda auditiva, tá? Então, por exemplo, se você usa fone de ouvido o tempo todo e você está com a música no talo o tempo todo, pode ser que daqui a algum tempo você comece a apresentar dificuldades em escutar. Você comece a ter uma perda auditiva. Por quê? Porque o seu ouvido ficou exposto a intensidades sonoras elevadas por grandes períodos de tempo. Então, o ideal é a gente controlar isso. Claro que fatores como a idade vão interferir na captação de ondas sonoras, até porque o nosso ouvido tem músculos lá dentro, né, que captam as vibrações. Então, à medida que a pessoa vai envelhecendo, esses músculos começam a ficar um pouco mais frouxo, né, mais relaxado. Então, a gente tem uma queda na captação da onda sonora. Então, é comum que pessoas que sejam idosas escutem menos do que pessoas mais novas. Mas pode acontecer de ter pessoas mais novas que escutem menos pelo fato de terem sido expostas a intensidades sonoras elevadas por grandes períodos de tempo, tá? Então a intensidade sonora está relacionada sim ao volume e à energia que a minha onda está propagando. Eu tenho um som forte, então eu tenho um som de alta intensidade. Eu tenho um som fraco, então eu tenho um som de baixa intensidade. E por último, a gente vai falar do timbre. Gente, o timbre, acho que é um dos conceitos que as pessoas mais usam errados. Não sei se vocês já assistiram esses programas que é show de calouros, que a pessoa vai lá para cantar, né? The Voice. Aí vai lá e vira a cadeira para a pessoa e fala assim: nossa, eu gostei do timbre da sua voz, é um timbre bonito. Gente, timbre não está relacionado à beleza da voz da pessoa. O timbre é a forma como a onda está se propagando no espaço. É o formato da onda. Se você conseguisse enxergar a onda sonora, qual seria o formato dela? Isso é o timbre. Eu coloquei aqui, por exemplo, ó, essa onda roxa e essa onda laranja, vermelha. Não, laranja. Confundindo as cores aqui. Essas ondas aqui estão representando a mesma nota. Vamos imaginar que eu tenho a nota Lá. Peguei lá um instrumento musical e emiti a nota Lá. É a mesma nota. Por que eu tenho formatos diferentes? Porque o timbre de uma onda é o que possibilita diferenciar uma mesma nota sendo tocada por instrumentos diferentes. Vamos imaginar que eu peguei aqui o meu teclado e toquei a nota Lá. Se eu conseguisse enxergar o formato do Lá no espaço, ele teria esse desenho aqui. Peguei o violão, toquei a nota Lá. Se eu conseguisse enxergar a onda no espaço, ela teria esse formato. Ou seja, eu emiti a mesma nota, mas se eu tiver de olho fechado, alguém for lá e tocar o Lá no teclado e tocar o Lá no violão, eu consigo saber. Quando ele tocar no teclado, eu vou falar, opa, esse aqui é o teclado. Se ele tocar no violão, eu vou falar, não, agora é o violão que está tocando. O que possibilita? Você pode estar lá no show de rock, mas você consegue diferenciar quando que é a guitarra que está tocando, você consegue saber qual é o som da guitarra, qual é o som da bateria, qual é o som do teclado, qual é o som do contrabaixo. Por quê? Porque cada instrumento tem um timbre, cada nota tem uma forma de se propagar no espaço quando é emitida. E é isso que o timbre representa, o formato da onda no espaço, como que a onda se propaga. Essa diferença de como a onda se propaga no espaço é que possibilita a gente diferenciar, né, a mesma nota sendo emitida por fontes diferentes, tá? Então, quando alguém falar, nossa, o timbre da voz do fulano é bonito, ele está usando o conceito errado, porque ele não está conseguindo ver como que a onda está se propagando no espaço. Então, a gente não trabalha com o conceito de timbre para falar de beleza de voz das pessoas. Você pode falar, nossa, a voz da pessoa é bonita, está numa altura agradável. Olha que melhor, porque se eu falo de altura, aí sim, eu estou classificando a voz dela como grave ou como aguda.
como uma voz que está gostosa de escutar, né? Ou como uma voz que às vezes eu não tenho uma apreciação muito grande. Agora, falar sobre timbre não está correto, ok? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima aula. Valeu!